Sejam bem-vindos a mais um Trivio Cast. Hoje eu estou aqui em Olímpia, na Drogaria Total. Estou com meus amigos Júlio. O Júlio é o proprietário da Drogaria Total de Olímpia e o Henrique, que é o gerente de lojas aí da Drogaria Total. Obrigado por nos receber aqui hoje. Hoje quero que vocês um papo de papo livre aí. Primeiro, o Júlio, eu conheço ele há tanto tempo, né? Desde a época de Big, né, Júlio? Exato. E hoje eu vim aqui querer deixar público, todo mundo saber também, que você contasse um pouquinho da sua história. Como você chegou no ramo farmacêutico, Júlio? Então, na realidade, eu vim de uma distribuidora, né, eu trabalhava como representante comercial, e depois em 2002 surgiu a oportunidade de eu comprar uma loja, né. Eu continuei trabalhando ainda por 2 anos nessa distribuidora, a Audifar, né, hoje ela não existe mais, uma distribuidora de medicamentos em São José do Rio Preto. E com a primeira loja eu fui evoluindo, consegui comprar minha segunda loja, eu trabalhava muito no balcão, fazia entrega, porque naquela Aqui em Olímpia? Foi aqui em Olímpia. Essa inclusive, essa loja matriz, essa é a nossa matriz, né, aqui onde a gente está. Ela não era nessa localização, ela era um pouquinho mais para cima, uma loja pequena, bem sem estacionamento, tudo. Então a gente começou com essa loja. Eu comprei minha segunda loja, aqui em Olímpia também, no bairro, né, e depois comecei a fazer farmácia, né, porque até a gente não tinha condição financeira de estar estudando na época que seria o necessário, né. Eu comecei a fazer faculdade com 28 anos, me formei com 32, né, e como farmacêutico, e a gente foi evoluindo, conhecendo do mercado, que eu já vim do mercado desde os 14 anos de idade, que eu trabalhei numa distribuidora de medicamentos aqui em Olímpia, chamada Fusofarma, e eu entrei lá arrancando teia de aranha da do grelhado. Passei como auxiliar geral, eu era, depois fui para a parte de empacotamento, passei como televendas, do televendas eu fui representante comercial, foi onde eu comecei a abrir um setor, né, que eu fazia Neves Paulista até Ilha Solteira. Fazia aquela parte ali, Pereira Barretos, atravessava o Mato Grosso do Sul, Três Lagoas ali, fiz todo aquele Visitação em farmácia. visitação, era representante comercial. Antigamente não tinha tanta tecnologia, né, então a gente fazia muito tirava muito pedido manual. Aham. Tirava o pedido manual, passava o pedido para a empresa e depois vinha o entregador trazendo esse pedido. Então a gente pode falar que desde os 14 anos de idade, tua vida inteira você sempre trabalhou com farmácia. Sempre trabalhei com Nunca trabalhou em outro segmento, sempre Não, foi farmácia. trabalhei para algumas empresas da família, mas, eu entrei através do meu tio que trabalhava nessa distribuidora, ele me convidou e o patrão dele aceitou o convite com 14 anos, foi onde eu comecei. Então eu conheço um pouquinho dessa área e depois entrei no varejo farmacêutico, né, em 2002, 8 de março de 2002 comprei minha primeira loja. Depois a gente foi evoluindo, crescendo, aumentando, eu comprei minha terceira loja, tudo loja pequena, mas eu sempre trabalhando ali na parte operacional do negócio, e foi com a terceira loja eu entrei no Grupo Total, em 2005 entrei na Rede Total, Com 3 lojas você entrou na Drogaria Total. entrei na Rede Total. Foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente se Foi em conheceu. 2008, porque 2008 foi quando a gente começou a entrar dentro da Total, então. Foi, exatamente, eu entrei na Total por um período, fiquei, depois de 2008 foi onde a rede começou a mudar, a colocar o software Big, né, que Sim. o Rodrigo, eu tenho uma admiração muito grande por você, né, e até por isso que hoje nós colocamos a Trivia aqui dentro, porque ela vem de uma base muito bem estruturada, que é o Rodrigo, que eu já conheço há tempo. O Big, ele foi construído muitas ferramentas aqui dentro junto com a gente, quando a gente iniciou, vocês tinham 34 lojas, se eu não me engano, na época, então eu fiz parte desse crescimento aí junto com a Big. Passava as necessidades, as dores que a gente tinha, né, e vocês construíam a ferramenta para a gente trabalhar, e a gente vem fazendo isso junto com a Trivo, né, o Rodrigo Exa sabe, me conhece há muito tempo, a gente cobra bastante, que é exatamente sim, a gente sente a dor aqui do lado, e vocês produzem a ferramenta do lado de vocês aí, isso é muito bom. Que legal. E esse salto das 3 primeiras lojas, né, que é o mais difícil de conseguir, para 13 lojas hoje, como foi esse crescimento? Foi doloroso? Como foi essa fase? Que te impulsionou? Foi a Drogaria Total ajudou também nesse crescimento? Ajudou muito, que, como eu disse, né, eu percebi quando eu já estava com 3 lojas, eu percebi que a dificuldade de permanecer no mercado sozinho era um desafio muito grande.
Então eu comecei a procurar um modelo associativista para entrar. E veio a Drogaria Total, indicação de um amigo nosso aqui de Olímpia, o Ronald, que tinha uma distribuidora de medicamentos aqui. Então ele foi meu padrinho em relação à Drogaria Total. Fui para a Drogaria Total, na época, ela tinha um bloqueio de divisão. Tem uma outra associação aqui na região, que é a Multidrogas, Ah, né, a Multidrogas, a Rede Total tinha um acordo de cavalheiro com a Multidrogas. Então a Multidrogas tocava a parte onde pega a TV Tem, né, tudo, regionalizado pela Rede Globo. E a Rede Total pela IPTV. Então era dividido, então ninguém entrava no espaço do outro. Só que no fim aconteceu essa quebra de acordo de cavalheiro, Multidrogas abriu uma farmácia em Monte Alto, Taquaritinga, aí a rede abriu pra cá, então teve esse desbloqueio aí de crescimento. Foi a partir do momento que eu entrei na Rede Total, 2005, eu entrei na rede e colocamos mais lojas aqui na região. Como eu era representante comercial, conhecia muito o pessoal daqui, então a gente trouxe muitas lojas da rede para cá. E ali a gente foi crescendo. Então, eu cresci muito dentro do associativismo, isso me ajudou muito, até porque a gente construía ferramenta, a gente pensava com várias cabeças e tomava um determinado, objetivo, planejamento, então a gente discutia bastante. Isso fez com que eu crescesse, hoje estou com 13 lojas, né, em 6 municípios da região, são lojas grandes com faturamento médio acima de R$ 500.000, então a gente assim, tá evoluindo e, claro, sempre buscando ferramentas e tecnologia para que a gente continue crescendo. além de proprietário, CEO das 13 lojas da Drogaria Total, você também é presidente da associação da Rede Total hoje, né, correto? Correto, sou presidente da rede. Eu assumi a presidência da rede em 2020, né, que foi o primeiro ano de mandato, e fui reeleito agora em 2024, que eu assumi o mais 4 anos de mandato da rede, né, 2024 a 2028. Fui reeleito com 99% de aprovação. Uau. A rede, quando eu entrei na presidência, ela tinha 388 lojas, eu entreguei o meu primeiro mandato com mais de 700 lojas dentro da rede, então ela teve uma evolução gigantesca. Através do quê? De sempre buscando um modelo de gestão diferenciado. Como eu já fazia parte da diretoria executiva, por muito tempo, por quase 14 anos eu fiquei na diretoria, eu fui entendendo um pouquinho do negócio e enxergando algumas coisas que poderiam mudar. Então isso é uma construção, a Rede Total sempre foi nesse modelo de construção, a gente constrói ali, vai colocando pessoas dentro da diretoria, associados efetivos, né, que podem fazer parte da diretoria, a gente vai colocando e essa pessoa vai evoluindo, a gente vai entendendo um pouquinho do modelo de gestão que ele tem, o que que ele tem para somar, e a gente coloca como presidente. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei como coordenador de regional, passei para diretor executivo e depois eu fui convidado a ser presidente da rede pela diretoria. Aí vai para a assembleia para votação. Então fui eleito no primeiro mandato e comecei a mudar todos os departamentos da rede. A gente começou a departamentalizar a rede com um projeto chamado Qualificar, né, a gente desenhou um projeto chamado Qualificar, e esse projeto a gente começou a mudar e departamentalizar a rede. Então a diretoria era o seguinte, nós era composto de 10, 11 pessoas, e toda terça-feira nós tinha reunião, nós temos até hoje isso ainda, isso acontece, a reunião com os diretores, o seu Jair levava a pauta da reunião, a gente discutia o que que a gente teria que tratar, e era discutido entre os 11 diretores. E eu percebi que isso não evoluía muito, porque às vezes tinha um assunto tão simples, Pra falar com 11 para diretores? falar com 11, cada um tem um pensamento diferente do outro, o que que acontecia? Às vezes a gente saía da reunião sem tomar decisão. Aí eu vi que era interessante mudar esse modelo. Aí eu departamentalizei e coloquei cada diretor para tomar conta da sua pasta. Legal. Então ficou muito bacana. Então hoje o diretor ele tem o poder de decisão dentro do planejamento anual. Então a gente faz um planejamento anual e depois o diretor tem aquela verba, tem aquela autonomia dentro do que foi planejado para ele tomar. Ele só vai falar comigo e a gente vai discutir alguma coisa que ele acha que ele tem que compartilhar com todos os diretores, ou até mesmo com o presidente,
Então é assim que a Rede Total vem crescendo aí, hoje é a maior associação do estado de São Paulo, está em 325 municípios do estado de São Paulo e está crescendo, está voando. Legal. Ferramentas pra caramba, tecnologia pra caramba. A Rede Total é a rede que eu mais acompanho de perto, porque é a mais próxima da minha cidade, né, de Bebedouro. E eu me lembro quando eu comecei em 2008 a trabalhar junto com a Drogaria Total tinha 80 lojas, hoje está com mais de 700 lojas, né. Crescimento incrível e impressionante aí o trabalho de vocês, viu. Estão de parabéns. E o Henrique é o gerente de operações aqui dentro da Total, tá há quantos anos você trabalha aqui na Total Olímpia, Henrique? Perfeito. Boa tarde, obrigado pelo convite. Agradeço ao Júlio também. Eu tô há menos de um ano, tô há 6 meses, né, sou novinho aqui de casa, mas no varejo a gente fala que o mês, na verdade, é quase um século, porque você aprende muito nesse mundo farma, mas no varejo farma eu tô há 25 anos. 25 anos. 25 anos no varejo farma. Mas com o Júlio aqui entrei em novembro do ano passado. Vai resolver quais arranjos. Isso, aí eu entro como gerente de operações, eh, já visando algumas mudanças que graças a esse crescimento exponencial da companhia, da empresa, ele viu a necessidade de estruturar algumas cadeiras, alguns departamentos, e aí eu venho para ajudar nessa mudança de cultura, nessa construção, para que a empresa continue evoluindo de uma forma saudável. E aí a operação de tudo acontece, precisava de um choque maior, então aí eu venho para somar junto à empresa e aprender também, mas trazer também novidade. O Júlio gosta muito disso, de arriscar novidade, fazer com que o crescimento aconteça, que nem eu disse agora, de uma forma saudável, mas, estressando no bom sentido, eh, todas as outras áreas também, mas iniciando da operação. Legal, legal. E eu vim hoje aqui gravar esse podcast justamente porque a Drogaria Total Olímpia, ela tem muitas ações inovadoras. Por exemplo, é a primeira rede que eu vejo que tem um departamento de pricing, de precificação, um departamento de inteligência de mercado, já fizeram até experiências com delivery ativo, tá. E o principal que a gente fala hoje, a principal dificuldade que tem hoje para usar um CRM, né, para usar dados, é gerar os dados, né. E vocês começaram uma campanha agora aqui dentro da Total, para aumentar a identificação das vendas do cliente nas vendas da drogaria. E isso é uma principal dificuldade dos clientes que têm da Trio também, aumentar esse nível de identificação, chegar pelo menos a gente fala que pelo menos 80%, e vocês já estão muito próximo desse nível ideal. Quais foram as ações que vocês tomaram para ter esse crescimento mês a mês do nível de identificação? Como vocês começaram isso? A gente entendemos que hoje, eh, a dor quanto mais você conhece o seu cliente, ou melhor, para qualquer vendedor, né, não é nem para qualquer vendedor. Quanto mais você conhece quem compra, mais fácil fica de você vender. Eh, e hoje, quando a gente fala do ramo de medicamento inclusive, eh temos outras ações fora o medicamento que eu posso conhecer o meu cliente de uma forma e eu consiga agregar além do medicamento, porque você oferecer um medicamento é complicado, como que eu falo para alguém comprar o medicamento assim, da noite para o dia, mas se eu conhecer esse meu cliente, eu consigo agregar muito mais itens à cesta dele. Com certeza. Então, quando eu tenho ferramentas que me auxiliam nisso, que eu consiga conhecer o meu cliente e sim, eh fazer com que a necessidade dele seja atendida, fica mais fácil a nossa evolução em venda em si. Com certeza. Então, hoje temos uma uma ferramenta de CRM que faz com que a gente conheça o nosso cliente a fundo e consiga, assim, agregar a cesta, aumentar o nosso ticket, aumentar a nossa venda, por eu conhecer o outro lado, conhecer a necessidade dele, do outro. E junto aos balconistas, o que vocês fizeram para convencer eles a gerar esse dado de qualidade, né, para identificar? Teve algum incentivo, alguma campanha, algum treinamento com eles? Isso a rede está nos apoiando inclusive quanto a isso. Temos um incentivo interno nosso, na verdade temos o acompanhamento junto aos colaboradores, e temos as campanhas junto à rede, que são a campanha para o cliente e para os colaboradores. Hoje, o que é atrelado ao nosso programa de relacionamento?
Para o cliente temos uma campanha que ele concorre os clientes concorrem a um carro, então temos hoje, sorte real é na Total, então que quanto mais o colaborador fideliza o cliente, mais o cliente tem chance, acumula pontos, tem chance de ganhar um carro, que no ano passado, que foi entregue esse ano, né, gente, mas no ano passado teve um cliente nosso que ganhou um carro, então ganhou R$ 70.000, um prêmio, né, avaliado em R$ 70.000. E para os colaboradores, são prêmios hoje, esse ano, nessa campanha que chama Inverno Premiado, temos 670.000 em prêmios. Então o colaborador, quando ele fideliza o cliente, ele soma pontos, somando pontos, ele concorre, ele pode ganhar, são vários prêmios, né, são 60 prêmios de R$ 300, 60 prêmios de R$ 150 e 300 prêmios de R$ 2.000. Então nós estamos falando aí de aproximadamente R$ 700.000 em prêmios para os colaboradores que fidelizam o cliente dentro da ferramenta. Então, resumindo, Júlio, a Drogaria Total fez uma campanha que premia o cliente e premia o balconista também. O cliente vai pedir para ser identificado, né? Não vai precisar nem do balconista pedir para identificar, porque quanto mais ele se identificar, mais ele vai ter chance de ganhar o carro, né? E o balconista também seguindo o fluxo de identificar o cliente também concorre a prêmios. É tudo organizado pela associação. Tudo pela associação, até nosso departamento de marketing lá, o Luiz, né, que é o departamento de marketing, nós temos também um diretor de operações, que é o Sandro Flores. O Sandro vem do mercado já há muito tempo, e a gente conversou, falou: "Ô Sandro, o que que acontecia dentro da associação?" Isso é a maior dificuldade do modelo associativismo, é muito fácil quando você vem de uma rede, que você tem um conselho, que esse conselho aprova, e você vai lá, aperta o dedo do botão e muda de todas as lojas que você tem. O modelo associativista é diferente. O que que a gente tem que fazer? O conselho constrói, montamos o projeto e depois a gente tem que convencer o nosso associado a estar utilizando a ferramenta, né. Então olha só a dificuldade que é no modelo associativista. Por isso que as coisas às vezes demoram muito para acontecer e a gente acaba perdendo o guiar. Claro que a gente hoje, olhando no modelo da Drogaria Total, a cobrança é gigantesca de nossos associados. Nós vem mudando ao longo do tempo o nosso estatuto, o nosso regimento interno, que é a pessoa realmente se movimentar. Ou você movimenta, você perde o mercado. Então isso é bacana. Então o que que a gente fez? Estava tendo uma adesão muito pequena. Falei: "Pô, a gente fez sorteio, entregamos 5 carros nas campanhas que a gente fez no ano passado, né, entregou esse ano os carros. E tem mais 7 carros para ser entregue até o final do ano ainda e vai fazer uma campanha gigantesca. Então a gente está fazendo bastante, trabalhando bastante isso no cliente e também no balconista. O que que a gente fez? Nós vamos fazer o seguinte, né, a gente está tendo pouca adesão. A gente vai colocar um carro e vamos divulgar na cidade. Hoje o cliente chega que me identifica aí que eu quero participar do carro. Então, você começa a construir uma mudança de cultura dentro dos seus balconistas também. Então ele vai oferecer, ele começa a oferecer: "Você quer, participar da campanha?" Então já começa a mudar, então isso vem ajudando, né, a gente enriquecer o nosso banco de dados, que ele é valiosíssimo para nós, para que a gente possa fazer esse trabalho de CRM aí que a Trivo entrega para nós com muita excelência e qualidade. Com certeza, que legal. Eu sempre falo que os dados é muito importante e primeiro a gente precisa da geração, depois da geração a gente tem que saber como usar, montar uma estratégia para isso. Eu vi que vocês, na divulgação do sorteio, vocês utilizaram o CRM, criaram uma campanha para divulgar para os clientes fiéis, clientes campeões, que ó, se identifique na Drogaria Total e você concorre a um carro, entendeu? Então até nesse tipo de comunicação o CRM também ajuda pro cliente, né. Até pegando um gancho nesse ponto, fizemos essa campanha e no início foi um investimento de R$ 400, teve um retorno de R$ 43.000, ou seja, 97 vezes Legal. de um retorno, exatamente, que é o que o Júlio acabou de falar, que a gente fez um movimento inverso. Cliente querendo, Se identi opa, já que eu teve o ganho aqui, né, nessa cidade, nessa loja, nessa empresa, então eu tenho chance. Então é verdade, isso acontece, porque todo mundo fala: "Ah, será que sorteia mesmo, né?" Não, então eles viram, porque inclusive teve uma divulgação forte com o ganhador.
Então, carreata na cidade, mostrando foi daqui que saiu, aquele carro bonito. Ixi, Então isso fazendo teve barulho. exato. Então, e com essa campanha que a gente fez, agora recente, com custo teoricamente baixo, visto o retorno, então, ou seja, eu investi R$ 400 e tive um retorno Olha, desses clientes de 43.000, ou que seja, legal. quase 100 vezes o valor. Muito bom. E falando de campanhas, eh, qual campanha que no CRM que vocês geraram que gerou mais movimento, que gerou mais resultado dentro da loja? Conta algum case pra gente, por favor. Teve uma agora recente, na verdade, que a gente fez um diferencial, de mercado, que foi com as canetinhas, com as As canetas canetas. emagrecedoras? Que é Isso, um sucesso é um hoje. sucesso. Por quê? Como ela faz parte de um programa de medicamento, ou seja, PBM que a gente chama, que tem um desconto e esse valor é igual em qualquer rede. O valor é igual, é o mesmo. Então a gente tinha que ter um diferencial, e a gente viu que no mercado ninguém parcela esses valores em uma volume de parcela muito grande. E a gente fez uma campanha de quem comprasse um valor X, que era o custo aproximadamente dessas canetas, podia parcelar até 12 vezes. Porém, a gente viu que se a gente fizesse só com as canetas, o volume seria maior ainda. E foi o que aconteceu. Eh, Fizemos uma campanha direcionada para os clientes que usam a caneta, que se eles comprassem, dependendo do quantidade dessas canetas, eles poderiam parcelar até 12 vezes. E aí foi um sucesso. Só Até não que a gente só não estendeu. só não ficava magro quem não quisesse. Sabe, quem não quiser. Parcelando em 12 Tem vezes. que comprar essas canetas, isso aí. E aí, porque normalmente quem compra todo mês, é aquele negócio, você parcela o mês seguinte, mas se eu comprar um volume grande, já que eu vou ter que usar, compensa eu comprar um volume maior e parcelar esse volume em 12 vezes. Com certeza. E então o retorno foi muito bom nessa campanha. Que legal, muito bom. Eh, uma outra ferramenta que eu vi que vocês utilizam bastante, inclusive o nosso pessoal está acompanhando lá os balconistas utilizar, é o PDV+, que são as recomendações que a gente faz para o balconista. Queria que vocês me deram um comentário, essa ferramenta realmente ajuda o balconista, aumenta o ticket médio, é fácil de usar? Sim, sim, ela é fácil, ela é simples, porque ela tá na cara do balconista, porque ela fica o tempo todo ali, no sistema, aparecendo no sistema para ele. E toda vez que ele identifica o cliente, vai aparecer ali os itens mais comprados desse cliente, ou seja, e entra naquele ponto aí, então eu já sei o que o meu cliente gosta. Então quando eu ofereço, a chance de conversão é muito grande, é muito alta. Então é diferente que o que acontece muito quando eu não conheço o meu cliente, eu ofereço sempre a mesma coisa, então é vitamina, é vitamina, é vitamina, é vitamina, mas será que todo mundo toma vitamina? Ou se não sabonete, 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 cara, os caras já têm agora se eu sei o que ele compra, aparece ali para mim e eu ofereço. Opa, ele só não muitas vezes ele veio para comprar aspirina, mas eu lembro ele que: "Ó, o senhor já comprou o seu losartana, seu João?" "Pô, verdade, o losartana tá acabando." Então eu lembro ele do item que ele compra, que ele usa, então a chance de conversão é muito alta, isso vem acontecendo, vem agregando, tanto é que o nosso itens por cesta vem crescendo, nosso ticket médio vem crescendo, porque essa ferramenta é muito rica, muito válida para nós. Se vocês têm hoje uma taxa de conversão das recomendações do PDV, de tudo que aparece lá no balconista, 24% vira venda. Eu olhei dentro do CRM hoje, 24% vira venda. E dá para aumentar mais, Dá tenho pra aumentar certeza disso, mais, entendeu? dá pra aumentar mais. Recentemente também nós lançamos a Filipeta de ofertas. É outro também produto que a gente precisa colocar aqui funcionando também. Nós tivemos um case de sucesso, nós vamos soltar esse vídeo falando desse case de sucesso de um cliente, uma rede de 42 lojas. Aumentou em R$ 4 o ticket médio em um mês de uso. Só com a implantação da Filipeta de ofertas, que é uma ferramenta que a Drogasil usa, né, e usa faz tempo. Então eu falo, se eles fazem faz tempo, realmente usa, né, realmente dá certo, né. Mas tem que saber fazer de acordo usando uma estratégia, não sair qualquer oferta para mesma oferta para todos os clientes, tá. Perfeito. Isso, mas eu vi que a ferramenta ela é essa filipeta ela é customizada. A gente vem conversando o dia que o Gustavo fez uma visita em loco aqui também, a gente conversou sobre, eu tô discutindo bastante com a Gabriela sobre isso, porque tem o investimento da impressora, Impressionante. né, Aham. então mas também é um investimento teoricamente baixo, mas está sim no meu planejamento aqui de em breve a gente começar, né, fazer um piloto numa loja, dando certo a gente vai aí replicando para E demais. falando de estratégia também, né, sempre quando a gente vem em visita, a gente quer que trazer coisas novas para dentro da farmácia. Então tem outro da outra visita falamos da Filipeta, e hoje eu prestei atenção nas lojas lá que vocês têm umas telinhas para fazer trade marketing lá para os fornecedores, né. Conversei com o Henrique falou para mim que o pessoal vende ali, né,
as imagens, né, espaço na prateleira e tudo mais. E eu dei sugestão para ele, eu tenho alguns clientes da Trivo que além do pacote da tela, espaço da prateleira, de vender também, o CRM, entendeu. "Olha, você vai ter espaço na tela, mais 10.000 mensagens para o público tal que compra os seus textos, o seu produto", entendeu. Ou também vender a recomendação do PDV+. Eu vou oferecer o seu produto para o público tal, né. Tudo isso é possível fazer com o CRM e gerar uma nova fonte de receita para dentro da farmácia, né. Perfeito, legal. Eu fiquei curioso também, eu acho que o pessoal também ficou bastante curioso, Júlio. Eu queria que você me falasse do setor de inteligência de mercado. Por que que você criou esse setor? O que que ele faz hoje? O que que ele te traz de insight hoje? Nosso setor de inteligência, eu sempre gostei, né, de tecnologia e eu vejo que isso é o futuro do nosso varejo farma, né. Hoje já tá vindo as inteligências artificiais, essas coisas, então a gente está se conectando bastante. Gosto muito de ferramenta, a gente desenvolve, inclusive nós temos um portal, né, portal Conexão, que ali tá todos os nossos várias coisas do nosso trabalho, está dentro desse portal. A gente consegue enxergar os indicadores com mais velocidade. Eu vejo que é uma cultura que tem que mudar muito na farmácia individual, que é cuidar um pouquinho mais dos seus indicadores. Tem muito dono de farmácia que ele não sabe o que que é um CMV, não sabe o que que é um markup, não sabe o que que é uma margem. Então isso é muito preocupante para o nosso mercado individual, porque isso dá mais oportunidade para as grandes redes crescerem em cima do nosso espaço que a gente tem, né, que é o modelo associativista, e até mesmo as lojas que estão fora de um modelo associativista, que é mais preocupante ainda, essas vêm perdendo o mercado com mais velocidade. Então a tecnologia ela ajuda muito, tem muito produto que é construído dentro dessa tecnologia, dessa inteligência minha, que eu levo para os associados, levo para a rede, a gente aprova e depois distribui para os associados da rede. Então aqui projeto todos os projetos piloto, ele nasce dentro da minha estrutura. Quantas pessoas você tem nesse setor hoje? Tem 6 6 pessoas pessoas só trabalhando nesse só na inteligência. que legal. Só na inteligência. A gente tem robozinho que faz pesquisa de preço de mercado, né, a gente conecta um sistema do IQV, do Close-Up, dentro do nosso banco de dados para a gente analisar qual que é a diferença do nosso preço, qual que é a nossa participação de mercado em determinado produto, então a gente tem tudo isso. Por exemplo, eu pego um produto que ele tem uma participação de mercado, significativa, curva A aqui no CEP dessa loja, a gente compara com as minhas vendas. Então, por exemplo, é curva A no Bússola, que é uma ferramenta da Febrafar, curva A. E é curva E na minha loja, curva D na minha loja, então eu preciso trabalhar esse produto que alguma coisa de errado tem, ou ele está mal exposto ou ele está com uma precificação errada, então a gente ajusta. Agora quando o produto ele é curva D no Bússola, na ferramenta, e a curva D dentro da minha loja, a gente já começa a preparar esse produto para a gente fazer a tirada dele dentro da loja, porque ele está ocupando um espaço que é desnecessário, e a gente dá espaço para o produto que está em curva A. Então a gente trabalha muito isso dentro da loja, a questão de mix de produto e de produtos que são de curva A, precificação, como eu disse, esse robozinho de precificação, ele fica captando informação dos concorrentes 24 horas por dia, e eu faço a comparação dos meus preços. Hum. Então, o meu preço ele tá igual ao do concorrente, se ele tiver mais barato a gente ajusta, se ele tiver mais caro a gente ajusta também. Então a gente faz muito isso. Eu vejo que quem não tem essa ferramenta, né, o individual que não consegue enxergar isso, a gente é muito pressionado pelos nossos balconistas, pelos atendentes, para baixar preço. "Ó, o concorrente está vendendo esse produto por X", Aham. a gente vai lá e abaixa o preço. Mas ele não vai chegar em você e falar assim: "Ó, o preço do concorrente está mais alto, sobe o preço". Certo. Então isso não acontece. Isso acontece, Então a isso gente só acontece. fica levando, só é cobrado para baixar preço, mas para subir não. Então essa ferramenta ela ajuda nós muito a equalizar preço para ter uma margem, sustentável dentro do nosso negócio, né, que isso é o mais importante. Ô Júlio, você me falou uma informação que eu até fiquei preocupado. Você falou que alguns proprietários de farmácia hoje não sabem nem o que é uma CMV, não acompanham ticket médio, markup, né. Nós estamos hoje entrando numa outra geração de indicadores, né. Esses são indicadores CMV, markup, são indicadores, voltados para o produto. E agora com os dados, tal, com o CRM, nós estamos entrando na segunda geração, que é os indicadores voltados para o cliente, né. Então tem pessoas que não sabem nem quais são os indicadores de produtos, como é que vai entender os indicadores voltados para cliente, que é taxa de retenção, percentual de clientes retidos, clientes recuperados, né.
Eh, eu acho que é aí que é um ponto principal que vem a entrada da rede, né, para tentar profissionalizar mais, tentar entrar com a educação, né, a cultura de novos indicadores, ensinar esses novos proprietários a como gerenciar melhor o seu estoque, conhecer essas novidades do mercado, correto? Correto, é isso aí mesmo. E falando um pouquinho, né, olhando um pouquinho para a sua ferramenta, a gente isso é necessário, falando assim, é o caminho, é o único caminho que nós temos, é realmente conhecer, eu trato muito como o DNA do nosso cliente. Então a gente precisa ter o DNA do nosso cliente para que a gente possa oferecer exatamente o que ele precisa. Então isso é fundamental para o nosso mercado, isso tem que acontecer, não é o caminho, é o único caminho que nós temos a percorrer hoje para crescer e combater as grandes redes. Então é muito fácil hoje você combater, porque falando um pouquinho do individual, né, do associativismo e das empresas individuais, né, fora a rede, hoje nós temos um diferencial gigantesco que as grandes redes não têm. Qual que é? Prestação de serviço. Né, hoje, fala no individual, ele tem muito mais prestação de serviço, ele está com o cliente mais próximo dele, porque tem aquele balconista antigo de 20, 30 anos, que está ali, que faz uma dispensação de medicamento, que a pessoa confia já há muito tempo, então ele tem essa vantagem. Agora o que que ele precisa fazer? Exatamente tratar os dados desse cliente, para que ele enxerga esse DNA do cliente e oferecer realmente o que o cliente precisa, né, então isso é muito muito bacana. Eu vejo que concorrer com grande rede, com ferramenta, é a coisa mais fácil do mundo. Uhum. Né. Agora o duro quando você não tem nenhum indicador na mão, você não sabe o que que o teu cliente gasta, você não acompanha, você não identifica ele numa plataforma de CRM, aí fica muito vulnerável, Com certeza, fica difícil com certeza. de neutralizar. Certo. Henrique, e que hoje que você mais gosta do uso do CRM hoje? O que é mais importante para você no dia a dia? Eh, tá nos apoiando muito, você trouxe um ponto aí que é essa questão eu até costumo falar, abandonadores, né, os clientes de risco, então eu consigo ter essa visão, e eu consigo ir atrás para resgatar esses clientes. Porque se eu não sei, se eu não consigo tratar o meu cliente, eu não tenho nada dele, como que eu sei por que que eu perdi? Hoje, com essa ferramenta, eu consigo, primeiro, saber quem são os meus clientes premium. Então, eu sei quem são os meus clientes. Opa, eu tenho o risco de perder, mas eu tenho os clientes que eu já perdi. Esse cli não vai voltar mais. Agora, por que que ele não vai voltar? E eu tenho a possibilidade de resgatar esses clientes, porque lá eu tenho o dado dele, eu tenho o que ele co eu tenho os dados, Ele eu tenho o compra contato dele, eu tenho o que ele compra, eu posso ligar para esse cara e falar assim: "Ó, dona Maria, por que que a senhora não está mais comprando mais aqui?" Aí ela vai me falar se é preço, se é o atendimento, mas eu consigo estar mais próximo dele. Então isso para mim é muito rico. Então eu consigo continuar cuidando de quem é o meu cliente ouro ali, então eu não posso perder esses caras, mas eu também tenho aquela pessoa que por algum motivo ela deixou de comprar na minha loja, seja porque eu tinha estacionamento, hoje eu não tenho mais. Então eu preciso arrumar, eu preciso fazer com que ela volte. Então, isso para nós faz todo sentido dentro, dessa visão olhando para o outro lado que é o nosso cliente. legal. E o principal de todas essas ações, principalmente dos recuperados, todas as campanhas que faz, é você saber o resultado, né, você consegue medir. Ah, Exato. tantos clientes, participaram dessa campanha, todos os clientes voltaram a comprar, né, e o que ele comprou, isso bem analiticamente, fica legal para você saber o retorno sobre o investimento. Exato, exato. Para não se tornar só um custo, né. Só um custo ou fazendo um achismo, né. Exato, Tá exato. certo, ótimo. Então, finalizando aqui, a gente fazer um fechamento, né, que dica que vocês dariam para outra farmácia que está começando com CRM? Vale a pena investir numa ferramenta desse tipo? O que que vocês me falam sobre isso? Vale muito a pena, na realidade, como eu disse, é o caminho, não tem outro caminho. Se você não tiver o seu cliente, eh fidelizado, com ferramentas que você possa desenvolver campanhas de acordo com o consumo desse shopper, eh, realmente fica muito difícil da gente sobreviver. Então é o caminho, a gente precisa muito ter esse CRM, tem que utilizar, a gente vem evoluindo a cada dia, nós cobra muito dos nossos clientes, dos nossos balconistas, para que, eles colocam essa informação, porque essa informação ela tem que ser tratada depois, a gente devolvida para o cliente, para a gente trazer fidelizar esse cliente. Fazer o diferencial percebido pelos nossos clientes, não pela empresa. Sempre falo isso. É uma frase que eu levo
há muitos anos, desde quando eu comecei, né, eu vi isso do professor Marins, assistia muito aqueles vídeos do professor Marins, então ele falava: "O diferencial percebido, é isso que vai fazer com que o seu cliente fique dentro da sua loja e que ele continue comprando e levando, trazendo a família aqui". Então é diferencial percebido pelo o cliente e não pela loja. Tem muita gente que prepara a loja e deixa ela bonita de acordo com a visão dele, mas não é a visão dele, é a visão do cliente. Então a gente sempre prepara a nossa loja para fazer o diferencial percebido pelos nossos clientes. Eu falo que vocês já passaram da fase de só pensar no preço. Se a gente for crescer pensando no preço, o preço fideliza também. Mas se a gente só pensar em preço, a gente vai sofrer muito para crescer. Se a gente pensar, começar a criar uma cultura centralizada, não no produto, não no medicamento, mas centralizada no cliente, é onde você vai ter fazer o diferencial, onde você vai gerar valor percebido para o cliente. Concorda? Eu costumo dizer que toda ideia de toda empresa tem que partir com a visão do cliente no centro. O cliente ele tem que estar no centro. E não tem forma melhor de o cliente estar no centro quando você conhece de fato. E o que que é conhecer de fato? Não é apenas chamar ele pelo nome, que pode estar o nome dele lá na receita, mas o nome dele também pode estar num sistema. Mas, eu tenho temos a certeza que o cliente ele sai muito mais satisfeito de uma loja quando, além de eu chamar ele pelo nome, eu sei o que ele compra, eu sei quantos dias faltam para acabar, eu sei quando foi a última compra dele, que tem muitos inclusive que pede, que eles esquecem, ele fala assim: "Você não tem o nome do meu medicamento aí?" E essa ferramenta nos dá esse poder, porque eu falo que é um poder, você conhecer o cliente de fato, não só o nome, é a identidade total dele Com ali. certeza. Então, Perfeito. essa ferramenta ela dá esse poder, então você não tenha dúvida, quem ainda não tem uma ferramenta, para que ela tenha todos os dados do cliente, está perdendo muito, mas que nem o Júlio bem colocou aqui, que não é uma opção, é o caminho para que, a loja ainda sobreviva nesse mundo farma no varejo farma, né, em si. Tá. Pessoal, obrigado pela participação. Antes de finalizar, eu quero deixar aqui um brinde para vocês, tá? Agradecendo aqui o âmbito da Trivial, Ô, para você, obrigado, hein? olha, Tá? obrigado. Ó, as canetas também depois você dá pro pessoal aí, Opa, tá bom? obrigado. Pessoal, foi ótimo, né? Acho que a gente foi muito legal conhecer a sua história, Júlio. Pessoa que eu sempre admirei, conheço há muito tempo no mercado farmacêutico, tá? E conhecer as ações de vocês, eu acho que a gente criou um conteúdo muito legal aqui para poder compartilhar com outras pessoas aí e inspirá-las a crescer mais, tá? Tá certo. Valeu, obrigado, Eu que pessoal. agradeço. E aproveito só aproveitando para agradecer a equipe que dá todo apoio e suporte. Faço o meu cumprimento, estendo aí meus agradecimentos à Gabriela, ao próprio Gustavo. A Gabi está sempre em contato Legal. semanalmente com o time aqui, comigo, então obrigado, parabéns. Excelente, gente. Obrigado, Henrique. Valeu, obrigado, Ju. Obrigado, minha querida.